Mateus, capítulo 13, a parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu em pé do caminho. Então vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu entre pedregais, onde não há terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouviram o que vós ouves, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do semeador, e não a assentando, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporão. Então, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Então dá fruto, e um produz 100, e outro 60, e outro 30 por um. A parábola do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quanto a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não
semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? E ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atirai-o em molho para o queimar, mas o trigo juntai-o no meu celeiro. A parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é o maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. A parábola do fermento. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e produz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei outras ocultas desde a fundação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele aos seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou, e o diabo a ceifa. E o fim do mundo é os ceifeiros, são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino. Tudo o que causa escândalo é os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola do tesouro escondido e a parábola de grande valor. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. Então, pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vende tudo quanto tinha e comprou-a. Parábola da rede. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então, assentando-se, apanham para os cestos, os bons, os ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas essas coisas?
Disseram-lhes eles: Sim, Senhor. E ele lhes disse-lhes: Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: Donde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Capítulo 14. Mateus. A morte de João Batista. Naquele tempo ouviu Herodes, tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é o João o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isto essas maravilhas operam nele? Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado, e acercando no cárcere por causa de Herodes, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: Não é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodes diante dele e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe desse. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à menina, que a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. A primeira multiplicação dos pães. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartando, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: Não é necessário que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhes disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Então, partindo os pães, deu-os aos discípulos,
e os discípulos a multidão, e comeram todos e saciaram-se, ainda levantando dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante para outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegado já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas águas, pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, e os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: este verdadeiramente é o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genesaret. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que tocavam ficavam sãos. Capítulo 15. Jesus é a tradição dos fariseus. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que dizer ao pai ou à mãe e oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Desobrigado ficar, esse não honrará de modo algum nem o seu pai nem a sua mãe. Assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me veneram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhe: ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse:
toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai os sãos cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explicai-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender. Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque o coração procede de maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. A mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não vim enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar do pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia. Então, subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos e os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Segunda multiplicação dos pães. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tem o que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleçam no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nós virão num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhe: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos de peixinho. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. Tomando os 7 pães e os peixes, dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos. E os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram. Ainda levantaram do que sobejou 7 cestos, cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres, crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Capítulo 16. Os fariseus e os saduceus pedem um sinal.
E chegando-se os fariseus e os saduceus para os tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhe: quando é chegada a tarde, dizei, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho, sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não sabeis diferenciar os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os retirou-se. O fermento dos fariseus e dos saduceus. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham-se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhe: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vós lembrais dos 5 pães para os 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não entendeis que não vos falei a respeito do pão, mas vós guardais 6 do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que eu guardasse o fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. A confissão de Pedro. E chegando Jesus a partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João o Batista, e outro Elias, e outro Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, a ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te de diante de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por ter amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma,
ou que dará ao homem em recompensa a sua alma, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino.